que hoje é terça-feira, dia de live da Soblack, na Sociedade Brasileira de Lente de Contato, Córnea e Refratometria. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Carolina Angeloni, que ela é maravilhosa, ela é super especialista nessa parte de olho seco, ela também faz a parte de lente de contato, plástico ocular, né? Então seja muito bem-vinda, Carolina, a essa live de hoje. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada. Primeiro, a Soblack, por você me convidar, né? Uma amiga super querida aí que a oftalmologia me deu, o nosso amor pelas lentes, né? Por devolver a visão para os nossos pacientes, teratocone. Estou muito feliz pelo convite. Obrigada. Que bom. A gente que agradece. E hoje eu tô aqui de Manaus. Você tá onde? Em Cáceres ou em Cuiabá? Estou em Cáceres. Essa semana por aqui, dá uma descansada. Legal. Então vamos começar falando um pouquinho de você, Carol, te apresentar para todo mundo, falar um pouquinho da sua formação. Quem é a doutora Carolina Angeloni? Bom, eu sou paranaense, mas fiz minha faculdade aqui no Mato Grosso, fiz a residência em São Paulo, eu fiz no IANSP, na oftalmologia, continuei na córnea lá, fiz plástico ocular lá no IANSP também, e depois eu fui para a Unifesp, onde eu fiz mais formação em córnea. E aí foi nas duas especialidades que eu me encontrei. Eu sempre falo, né, que olho seco e pálpebra tem tudo a ver. A principal causa de olho seco está na pálpebra e a gente vê, né, como a doença do olho seco tem tomado muito destaque, né, de 2020 para cá. O mundo já era digital, agora então nem se fala. Então, no nosso consultório, mesmo a gente trabalha mais com cirurgia, né, todo cirurgião oftalmológico, a gente tem que ter um olhar especial para o olho seco. E eu adoro conseguir conciliar as duas especialidades, que elas se unem nessas outras subespecialidades, que olho seco tem muita coisa chegando, né? Sempre tem novidade. Muita. Eu admiro muito que você é muito atualizada nisso, né? Então a Carolina ela dá muita aula em congresso, cursos, está sempre se atualizando, sempre em cursos novos. Tentamos, né? É muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos começar falando um pouquinho sobre a questão daquele paciente que chega para a gente, né, no consultório, assim. Às vezes a pessoa fica na dúvida, será que é cansaço relacionado ao computador? Geralmente, quais são esses sintomas? O que o paciente sente quando ele fica ali muito exposto à tela? O que ele pode sentir que realmente tem a ver com essa questão do computador, né, das telas, principalmente? Então, eu sempre explico para o meu paciente assim, e como a gente vai ter pacientes e colegas, né? Tem uma subdivisão ali, tem um diagnóstico dentro do olho seco que é a fadiga visual digital. Inclusive, eu sempre cito, né, que a gente tem uma bíblia do olho seco, que é o DILS, e depois da pandemia, houve a necessidade de estudar o impacto das telas, né, na questão do olho seco. Tanto que ano passado foi lançado lá o workshop de lifestyle, e esse workshop ele traz como fadiga visual digital, tá lá. Até abri aqui porque são 240 páginas, para vocês terem ideia, falando só de telas e olho seco. Então, esses pacientes, eles chegam, né, com sintoma de cansaço visual, de ardência, fotofobia, sensação de olho seco, às vezes até um lacrimejamento, que eles perguntam, nossa, doutora, mas como que o olho seco pode dar um lacrimejamento? É um lacrimejamento reflexo. E a gente sabe também que esses pacientes, eles cada vez mais eles estão expostos às telas, e isso vai de qualquer idade, né, Lívia? Eu não atendo muito criança, mas a gente tem que estar atualizada em relação ao impacto das telas e o aumento da miopia. E são esses sintomas que o paciente chega. E às vezes ele vem para uma consulta para cirurgia e a gente acaba perguntando, nós como oftalmologistas, a gente acaba perguntando, porque quem opera tem que estar por dentro do olho seco, né? Às vezes o paciente está ali até compensado e faz uma cirurgia e aquele sintoma que era tolerável se torna insuportável. Quantas vezes a gente vê, né?
os colegas falando que operou e agora está reclamando, uma coisa que já não estava bem. Então, é um sintoma frequente, são esses sintomas que eles procuram, e a gente saber que tem esse diagnóstico de fadiga ocular digital, é uma coisa que o próprio TIFLs, eles classificam como existindo, né? Sim. E às vezes as pessoas não dão tanta importância para isso. Como você bem disse aí, às vezes a pessoa reclama, tô com muito lacrimejamento. E lacrimejamento é um sintoma de olho seco, né? Às vezes até o paciente não entende, poxa, mas como eu tô lacrimejando tanto e meu olho tá seco, né? Então, você falou super bem sobre isso. E outra coisa, na própria consulta oftalmológica, né? A gente sempre está atento, e o paciente também já vir com a listinha de medicamentos que eles usam, né? Porque além do uso de telas, às vezes ele está usando algum antidepressivo, né? Algum antialérgico que às vezes potencializa esse quadro relacionado ao computador. Então, a gente nunca pode esquecer de perguntar para o paciente, na própria consulta, ali no início da consulta, de ver o histórico, tudo que ele toma. Então, você que é paciente, está assistindo, sempre que for no seu oftalmologista, leva uma listinha, tira uma foto dos medicamentos que você tá usando, porque a gente pergunta, está usando alguma coisa? Ele, não, de colírio nada. Eu falei, não é de colírio, você está tomando alguma coisa? Porque às vezes o paciente não pensa que o que ele está tomando pode ter influência na produção de lágrima, né? Em tudo isso. E pra gente que é oftalmologista, a gente está muito conectado também com outras subespecialidades. Então, é super importante a gente saber de todo o histórico clínico do paciente e dos medicamentos que ele está usando, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre como evitar, então, esse cansaço, né? O que a gente pode fazer para evitar esse cansaço visual relacionado ao uso excessivo. Eu sempre falo para os meus pacientes que, assim, o nosso olho ele não foi feito para ficar horas e horas e horas e horas direto em frente a uma tela. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro ali em frente ao computador, chega em casa, vai para o celular e não desconecta, né? Então, o que a gente pode fazer no dia a dia, como pessoas, né, para evitar esse cansaço visual relacionado às telas? Passar aí também para os pacientes isso. Primeira coisa, sua consulta oftalmológica em dia, né? Porque às vezes você não tem uma dificuldade tão grande para longe, mas quando você tem esse seu esforço visual mais próximo, aquele grauzinho já pode dar alguns sintomas, né? A gente fala, quando você tem aquele cansaço visual, nós chamamos de astenopia, e às vezes graus leves, dependendo do tempo que você fica exposto a uma tela e a distância, porque não só o tempo quanto a distância, né? É muito importante. Então, manter a sua consulta oftalmológica em dia é o primeiro passo. A gente vai ver se você tem algum erro refracional, né? Os pacientes próximos dos 40 anos acabam sentindo mais. E não sei se foi uma observação que você já fez, os pacientes estão ficando presbitas antes dos 40, porque a gente usa tudo muito próximo. Então, aquela nossa reserva acomodativa, às vezes, já não é suficiente, dependendo justamente do tempo que você fica em telas. Então, na sua consulta, além do grau, a gente vai ver toda essa condição de superfície ocular, dilatar e não dilatar. Por isso que é importante, quando você for no seu oftalmologista, não ache que é perda de tempo dilatar, já vá preparado para a dilatação, porque às vezes diferenças de grau são elas as culpadas pelo seu cansaço visual, né? Então, isso é muito importante, independente da faixa etária. E a gente sempre orienta, né, para quem usa muito esse meio digital, fazer aquela regrinha básica do 20-20-20, que a cada 20 minutos de tela, olhar para 20 pés, que nós usamos como 6 metros, né, na convenção de medidas, por 20 segundos. E aí eu vou além das minhas pacientes, eu falo, e aí é aquela hora que você vai no banheiro, vai tomar um cafezinho, vai sair da tela, aproveita, já pinga um lubrificante, né? Já faz aquela pausa e dá uma descansada, sai do ambiente, não deixa a tela ser a única fonte de iluminação do ambiente. Isso é muito importante, né? Você ter outros focos de luz no ambiente.
E quando a gente está em ambiente de escritório, ó, hoje mesmo, está aqui com ar-condicionado, ar-condicionado também, ele já resseca o ambiente, a gente exposto em tela esquece de piscar, por isso que é muito importante fazer essas pausas e piscar. Tem alguns aplicativos, eu recomendo bastante o Blink, não sei se você já viu ele. Não Ele, às vezes ele vi. aparece um emoticon assim e o paciente lembra de piscar, é bem legal. Os meus pacientes de Jogren, assim, eu recomendo bastante Legal mesmo. para elas. Então, são As essas pessoas esquecem de piscar, né? As pessoas esquecem do piscar. E assim, a lágrima é o primeiro meio óptico do olho. Então, não adianta você estar com a sua refração em dia, a melhor lente, uma lente top, e esquecer de piscar e não ter lágrima. E aí, outra coisa também, lembrar de tomar água, porque se a gente não tomar água, não tem matéria-prima. A minha aguinha também aqui do meu lado, ó, do Mickey, é a minha. Né? Nossa, assim, tá muito quente aqui no Mato Grosso e a gente também, tá na época no alto do verão aqui para mim. Na época de queimada, agosto é terrível. E eu, naturalmente, eu notei que eu tô tomando muito mais água. E as meninas falam, doutora, já tá seco o copo? Deu, tá, pode trazer mais. Então, assim, sem água a gente não produz lágrima, né? Com certeza. Acho que esqueci alguma coisa. Não, acho que... você tinha dado a ideia antes, quando a gente conversou sobre as lentes de controle de luz azul. O que você acha? Pois é um pouco controverso ainda em relação a isso, né? Tipo, a gente pensa assim, que vamos botar aquele filtro que está resolvido a vida dele, que pode ficar ali sem problemas nas telas, né? A gente sabe que a luz azul, ela pode interferir no nosso ciclo circadiano, existem alguns estudos que relacionaram com degeneração macular, mas isso não vai evitar de completo essa fadiga visual digital, né? Porque, como a gente está falando aqui, também tem outras coisas relacionadas, né? Olho seco, grau, enfim, não é só colocar um filtro de luz azul e a sua vida está resolvida, na verdade. Como você falou bem, hoje mesmo atendi uma paciente que estava falando, aí eu lembrei, com espasmo de acomodação, e eu perguntei, ela ficava horas e horas com o celular na frente do rosto. Então a gente se copejou, fez um exame completo oftalmológico e, na verdade, ela não era míope, ela estava a gente fala assim, um músculo travado ali de tanto ficar naquela posição, fazendo um esforço acomodativo de conseguir enxergar naquela distância que não é ideal, né? E tem até os celulares hoje em dia, você pode configurar para ele te avisar que está perto demais da tela. Né? Principalmente também para criança, que às vezes a criança enxerga muito bem de perto, então sai puxando para perto e isso acaba estimulando ainda mais a acomodação, pode gerar mais cansaço visual. E hoje a gente vê criança, né, com queixa de olho vermelho, ardência, aí você pergunta, mas quanto tempo ele fica no celular? 4, 5 horas seguidas, né? Então isso daí é péssimo. Até no fascículo desse que eu estava revisando, ele fala que 70% do estudo que eles fizeram tem sintomas de fadiga ocular digital, fadiga visual digital, e 2/3 das crianças do estudo, aí foi um outro estudo europeu, 2/3 das crianças já ficam mais de 3 horas, crianças com menos de 5 anos, mais de 3 horas por dia. E aí eu lembrei também de algumas outras situações, porque às vezes a gente acompanha, né, as crianças que agora já estão adolescentes, alguns já estão em fase de fazer cirurgia refrativa, aí a mãe vem junto e fala, doutora, não sai do celular. Eu falei, mas quem que deu o celular para a criança ou para o adolescente? Né? Querendo que a gente fale dos malefícios, mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que faz mal, não é seu oftalmologista que tem que puxar a orelha do seu filho para dizer que ele não precisa usar. Você, como pai, também tem responsabilidade nisso, afinal, o dispositivo foi entregue na mão do menor e você tem que fazer essa vigilância constante, não só do tempo, mas de conteúdo também, né? E essa questão de aproximar muito, né? A gente tem a questão acomodativa, então você acaba perdendo essa profundidade de foco por estar muito próximo, e aí você tem mais sintomas visuais. Então, é tudo muito mais complexo, né? E lembrando que, assim, quanto mais distante do olho, melhor, né? Então, o celular é o pior de todos,
tablet é o segundo pior, o computador, o terceiro, vai, a televisão é melhor porque é mais distante do olho. E falando de criança, voltando a falar de criança, a televisão também está controlando o que o teu filho está ali assistindo, né? A gente também tem que ter esses cuidados em relação à tela, não só oftalmológicos, mas também de todo cuidado com a criança e do adolescente também. E você falou super bem também em relação ao ar-condicionado, né? Às vezes a pessoa está sem beber água, numa sala fechada, sem nenhuma janela, que é ruim também, a gente sabe que a exposição ar livre ela é importante, né? Ar-condicionado virado para o rosto, aí sai do computador, vai onde o cara vai descansar? No celular, tipo, vou ver ali como é que tá o Instagram, vou pegar o celular, o WhatsApp, né? Então, assim, começa a gerar um ciclo muito ruim, um ciclo de várias coisas que vão piorando essa situação, né? Piorando esses sintomas, e que a pessoa poderia estar facilmente melhorando em alguns aspectos. A gente sabe, não dá para falar não vai trabalhar, né? Tem que trabalhar, mas essas pequenas pausas, como você falou, são super importantes, né? A gente não ficar direto várias horas. Chegou em casa, tenta dar uma descansada, vai fazer um exercício, né? Tenta sair um pouco do celular, porque acaba que é prático, chama a gente, né? Tanta coisa que a gente pode resolver hoje em dia na tela, mas que também é importante para o nosso organismo. Como a gente falou ali há pouco tempo, a gente não foi feito para isso, para ficar o dia inteiro em frente a uma tela. Então, a importância disso também para a nossa saúde ocular e saúde como um todo, né? Houve uma piora muito grande em relação a isso na pandemia, né? Isso que eu ia falar, porque assim, foi uma revolução, na verdade. Porque quando é evolução, a gente até acompanha, a gente vai se adaptando, mas quando é uma revolução, não dá tempo da gente, né, se adaptar àquilo. Então, como você falou, nós não fomos feitos para ficar 8 horas em telas. Até interessante que tem pacientes, e o estudo traz isso também, tem pacientes que com 20 minutos de telas já referem essa piora, né, esses sintomas, enquanto tem pacientes que às vezes precisam mais tempo, 2, 3 horas, mas assim, um limite que eles falam bastante é entre 4 e 5 horas, ou seja, quem fica mais tempo, né, acima disso tem muito maior chance de começar a ter esses sintomas, e aí vira um ciclo vicioso. Porque quando você tem uma inflamação na sua superfície ocular, uma coisa vai puxando a outra, né? Você não pisca, aquela lágrima não renova, tem debris, células inflamatórias, a osmolaridade vai alterando, então é um ciclo vicioso realmente. E quem tem olho seco mais grave, assim, um olho seco moderado, pode começar a atrapalhar a qualidade de vida da pessoa. Né? E a gente sabe que esses excessos de tela, a gente pisca menos vezes do que o normal, então por isso a importância, como você falou, da regra 20-20, né? Você olhar a cada 20 minutos de tela, 20 segundos para longe, pisca algumas vezes até você descansar o teu olho, aí sim você poder voltar e lembrar de piscar, porque o piscar, como você muito bem falou, é super importante o ato de piscar para manter toda a hidratação da nossa superfície ocular, né? Então é muito comum também esses pacientes que ficam muitas horas em tela apresentar ressecamento, né, olho seco. E tem alguns pacientes que têm o olho seco por deficiência aquosa, então para os pacientes que estão ouvindo, né, a gente tem 2 tipos de olho seco. Um olho seco que a pessoa não produz lágrima, e tem um olho seco que até produz uma lágrima, mas não é uma lágrima de qualidade, ela evapora mais rápido. Então, a maior parte dos olhos secos se enquadra nesse evaporativo, que é onde o uso de telas está incluso. A menor parte por quem não produz lágrima, mas a gente tem o olho seco misto. E os pacientes que simplesmente têm alguma doença que não produz lágrima, que é síndrome de Sjögren, é a que a gente acaba falando mais, mas existem outras, a gente tem que lembrar que ele já não produz lágrima, ele ainda está exposto a um meio, né, que está trabalhando. Tem uma paciente que trabalha no fórum, gente, a qualidade de vida dela, assim, de a gente ter que dar atestado, falar, ela não pode trabalhar enquanto a doença não estiver controlada. Por quê? Porque já é muito ruim a superfície, ela ainda se expõe a telas 8 horas por dia, né? Então, assim, você pensa a qualidade de vida desse paciente, de ter que pingar um colírio a cada hora, quem que aguenta isso? A gente que é oftalmologista, às vezes esquece de pingar, você imagina o paciente, né? Então, assim, é muito limitante para
para quem realmente sofre da doença, né? E olha que a oftalmologia evoluiu muito em termos de tratamento de olho seco, né? Cada vez mais surgem novos procedimentos, novos colírios. Hoje a gente já tem colírios sem conservante, que são muito mais práticos do que antigamente, que tinha flaconete. Enfim, hoje a gente já tem um arsenal terapêutico muito melhor, por exemplo, do que a gente tinha 10 anos atrás. Né? E tecnologias também, né? Que lá fora já existem há muito tempo e que hoje a gente consegue indicar e ter resultados legais, mas lembrar que é uma doença que não tem cura, né? A gente então tudo que as pessoas puderem fazer para evitar chegar nesse ponto é bem-vindo, né? Exatamente. Agora vamos falar sobre lente de contato e essa questão do paciente que já... Olha só, uma coisa extra aí, né? O paciente, ele já está ali trabalhando horas e horas no computador e às vezes ele usa lente de contato. Então esse paciente, ele tem que ter um cuidado redobrado, né? Exatamente. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela veio encaminhada, 32 anos, estava com uma ceratite, usava lente de contato, até que usava direitinho, mas aí ela também tomou Roacutan. Estava usando Roacutan há 1 ano. Então, gente, o Roacutan, que é aquele remedinho que usa para acne, ele causa uma atrofia das glândulas da pálpebra, que a gente chama glândulas de Meibomius, então automaticamente você tem um olho seco evaporativo, sua lágrima evapora mais rápido. E aí ainda vem uma lente de contato por cima. Gente, uma ceratite, ela é arquiteta. Uma qualidade de vida também péssima, uma pessoa jovem, totalmente limitada, né? Então é importante também você usar a lente de contato recomendada pelo seu médico oftalmologista, tá? O material, a gente sabe qual que é o melhor material para o seu caso, né, Lívia? Você adapta bastante lente também. A lente de contato é um fator de risco, né, pro olho seco. Tem no próprio do lifestyle, tem sobre lente de contato também. A lente, ela é muito boa, né? A lente de contato, ela é maravilhosa, mas ela tem que ser respeitada, né? Então, o paciente que vai fazer uso da lente, ele tem que entender que aquela lente de contato, ela precisa de uma adaptação, ela precisa de um acompanhamento médico. Às vezes o paciente não está nem sentindo, mas pode estar com o olho ressecado, com uma ceratite, por exemplo. Então, é importantíssimo para quem usa lente, assim, cuidar ainda mais da lubrificação ocular. Costumo lembrar os meus pacientes, principalmente lente gelatinosa, se você deixa a lente ali em cima de uma bancada, em pouco tempo a lente vai endurecer. Ela precisa de líquido para se manter sempre hidratada. E quando ela está no teu olho, ela vai puxar líquido da tua lágrima. Então, é importante lembrar de usar o colírio lubrificante recomendado pelo seu oftalmologista quando você estiver fazendo uso da lente de contato e fazer o acompanhamento periódico, né? Principalmente se você é usuário de tela, fica muitas horas seguidas na tela, porque a gente já sabe que é mais comum ter olho seco nesses pacientes. Então, entra como um outro fator de risco também quando você é usuário de lente, né? Mas a lente, ela também pode ser usada no tratamento, né, do olho seco. A gente usa lentes mini-esclerais, aí pacientes de Sjögren, tem algumas usando lentes mini-esclerais, porque ela cria uma piscininha entre a lente e o olho, mantendo sempre a córnea bem hidratada. Então, tem paciente que às vezes essa paciente aí que você falou, de repente, talvez seja uma boa ideia, não sei. Não, mas a gente vai estabilizar, até já combinei com ela, e aí a gente vai fazer a cirurgia para ela ficar mais, mas daqui a uns 6 meses, porque tá, né? Pois é, um paciente pós-refrativa, por exemplo, também refrativa recente, ele também pode ter um olho seco, né, nos primeiros meses pós-operatórios. Então, também é um cuidado a mais que tem que ter quando fez cirurgia refrativa, lembrar de pingar o colírio lubrificante, porque geralmente é aquela fase, né, paciente jovem ali, super ativo, né, e que muitas vezes usa computador e que também são pacientes que vai ser submetido a uma cirurgia refrativa, né? Então, tudo está conectado. Totalmente. Né? Eu falo, a lágrima é a primeira interface ali, então ela tem que estar impecável para você ter uma boa performance na sua cirurgia. E principalmente uma cirurgia refrativa que a gente está querendo qualidade visual. E às vezes a gente até mede lá, tá os 20/20 que a gente gosta, mas o que acontece? A quantidade está ok, mas a qualidade não.
E aí, quando você vai ver, é um olho seco que não foi identificado no pré-operatório. E aí o paciente acaba, né? Aquela expectativa toda, acaba que a gente também fica chateado, mas esqueceu de dar essa atenção, né? Sim, com certeza. Às vezes até as pessoas não têm noção do que um olho seco pode causar na superfície ocular, né? No olho. Exatamente. E hoje a gente tem observado aí nos últimos anos, né? Antigamente o paciente de olho seco era uma mulher pós-menopausa, perimenopausa, e hoje não. Hoje a gente tem encontrado uma mudança do padrão desses pacientes, né, de olho seco. Exatamente. Desde crianças, né? Como a gente comentou, jovens, todo mundo que está exposto a telas, né? É um potencial desencadeador, um potencial paciente para ter esses sintomas todos. Então, mudou totalmente o perfil, com certeza. Então, hoje em dia, todo mundo que fica muito exposto à tela tem que ter esse cuidado redobrado com a saúde ocular, né? E importante todo mundo, mesmo quem se expõe à tela ou não se expõe, fazer uma consulta oftalmológica anual para diagnóstico e prevenção também da cegueira, né? E se você já tem todos os fatores de risco, passar no seu oftalmologista não só anual, né? De 6 em 6 meses. Esses nossos pacientes, né, de Sjögren, enquanto você não controla, às vezes a gente vê eles toda semana. Eles né? Bem mais, pois é. Então, mas é isso. Eu acho que foi bem legal. A gente falou bastante coisa, bastante dicas importantes aqui, exatamente. Né? E os dispositivos, né? Falando mais de dicas, os dispositivos vêm, né? Eu não tinha visto esse que você falou, que ele já avisa para afastar, mas os smartphones, eles já vêm com aquele. É um filtro natural, né? Que ele vai ficando mais night shift, que chama, né? Ele vai ficando mais âmbar, né? Ele já em ambiente mais claro, ele diminui a tela, é bem legal. E tem um que avisa também, chegue para trás, tu não trava tudo. Não chega para trás, não trava. Tem no iPhone? Tem no iPhone. Nossa. Do espaço. O meu está os meninos. Gente, a gente é mãe, então assim, eu também não quero ser falsa e dizer que meu filho nunca pegou no celular. Não. Meu filho rarissimamente pega um celular, porque eu não deixo ele pegar no meu, e eu falo que o celular só com 13 anos. Mas tablet eles têm para uso eventual, assim, né? Fim de semana, uma horinha ali, não vejo problema também. Agora que não dá, porque uma criança ficar ali horas e horas e horas em frente a uma tela, realmente é muito mais fácil, como o pai entregar um celular, né? Ficou ali, mas a gente tem que ter esse cuidado também com as crianças. Não precisa, ninguém vai dizer que, né, nossos filhos também eventualmente vão usar a tela. Hoje o mundo é virtual, o mundo é conectado, mas com cuidado, com limite de horas, a criança tem que entender que não dá para ficar ali direto. E se tiver que escolher alguma coisa, como a gente falou, televisão, melhor, né? Quanto mais afastado, melhor. E sempre que for, né? Sempre que for, tá passando uma aula que é da escola, pareia na TV, né? Não fica falando no celular. Hoje tem tantos recursos para a gente conseguir, né? Dar essa qualidade visual melhor. Isso aí. Acho que conseguimos passar bastante informações, hein, gente? Vou deixar a live salva. Quem quiser mandar mensagem, depois a gente pode ajudar aí com algumas dúvidas também. E eu quero agradecer a doutora Carolina por ter estado aqui com a gente hoje, com suas dicas super valiosas. Bem que eu queria que todo mundo que viesse para a consulta já passasse na live e já assistisse antes, porque ajuda bastante a compreensão, né? A gente manda um link da live. Assista antes. Pois é. Mas acho que é bem-vindo e importante para todo mundo, né? Porque todo mundo hoje, como a gente falou, vai estar aí conectado em algum momento. Mas obrigada, viu? Obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina. Por ter estado aqui com a gente. Seu convite é uma ordem, Lívia. Gente, muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Até a próxima live. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.